O que se faz contra as crianças indefesas é algo que fere os direitos humanos de maneira profunda. Eu quero entrar aqui numa questão que foi falada, eu contei 7 vezes a palavra consciência, enquanto o doutor Danilo falava aqui, falava consciência. E se a gente for começar a pensar quem somos nós, a gente vai ver que a gente é o quê? A gente é o resultado dos milhões de relações que nós estabelecemos na nossa vida, desde que nós começamos, quem sabe, a ser. Sartre fala muito bem sobre isso. Quem é o ser humano? Quer dizer, nós somos o que fizeram de nós. Não há como negar, ninguém nasceu do céu pronto. Nós somos o que fizeram de nós. Agora, e aí vem a questão, e aqui que eu entro então com o gancho. Agora, nós começamos, podemos dizer, a ser, psicologicamente falando, e eu diria, socialmente falando, no momento que eu me pergunto, por que eu sou o que sou? No momento que eu faço a pergunta, por que eu sou o que sou? Por que as coisas que me rodeiam são assim? Então, isso é consciência. E vou buscando respostas. E quanto mais respostas eu consigo, mais consciência eu tenho. A criança, ela não tem a possibilidade, no início, de fazer a pergunta. Que me desculpe, tá, os que fizeram a lei, mas não dá para, pensando assim, filosoficamente, psicologicamente, não dá para mostrar tudo para a criança. Porque ela não tem o recurso de fazer pergunta. O ser humano é o que é o ser de reflexão. Aliás, o que distingue o ser humano de todos os outros seres vivos é que ele tem a capacidade de reflexão. Isso é de dobrar-se sobre si mesmo e fazer pergunta. Isso a gente consegue aos poucos. Então veja a televisão. Para mim, não me leve a mal, mas é um crime você colocar a criança de 2, 3, 4 anos na frente da televisão fazendo propaganda. E fazendo propaganda e tudo. Porque ela vai o quê? Ela não tem a capacidade de perguntar por que isso, por que aquilo, por que aquilo. Então ela vai simplesmente imitando. E depois ela vai cobrar dos pais, vai construindo dentro de si toda uma problemática complexa, que aí nós precisaríamos um pouco de Freud para poder dar conta de tudo isso. Ele diz que o ser humano está construído sobre os desejos, né? E os desejos são aqueles titãs, aqueles monstros enormes que sustentavam o mundo. E Guattari, Deleuze e outros, a importância do desejo. A TV se apresenta como ficção totalitária, estou lendo aqui, da ordem do desejo, que leva à satisfação totalitária ou alucinatória imaginativa. É a lei do gozo do objeto total, que exclui o pensamento. Porque o pensamento é essa ruptura. Pensamento é a ausência do objeto, um corte que permite a reapropriação do objeto de forma simbólica. Veja uma criança lendo uma criança vendo. Na frente da televisão ela diz, tudo para. Menos os olhos, né? Às vezes nem pisca, né? Agora uma criança lendo, ela está, vamos dizer assim, fantasiando. Ela vê o Chapeuzinho Vermelho, ela cria o Chapeuzinho Vermelho, ela inventa o Chapeuzinho Vermelho. E ela dá forma, dá cor àquele vermelho mais forte ou mais fraco. E ela fala do lenhador imagina o lenhador, imagina o caçador, imagina a estrada, imagina as flores. Ao passo que na televisão tudo é dado. A TV impede que a criança passe a experiência, que é a saída, de um desejo não satisfeito, da frustração, da lacuna, da quebra, que leva ao pensamento. E o que se oculta por detrás disso? Algo que é da ordem do social. Que a TV é feita por seres humanos, para seres humanos, que exclui alguns seres humanos. Quer dizer, falta toda a tentativa do pensamento que leve à consciência crítica. Eu participei de uma experiência, de uma pesquisa feita pela Inglaterra, Dinamarca e Suécia. A terceira rodada, começou a primeira em 59 na London School of Economics, depois a segunda em 85 e a última em 2002, sobre televisão e criança.
onde se, de fato, o caminho que anda por aí. A conclusão a que chegaram os pesquisadores para, assim, sugerir políticas aos encarregados de políticas públicas foi: quanto menos televisão, melhor. Então não basta estar o pai aí com a televisão, porque o pai ele vai ser amarrado, vai ser engolido por essa experiência totalizante. Mesma coisa que a criança. Eu não tenho clareza absoluta sobre isso. Mas como filósofo, já que disseram que sou filósofo, eu quis dar uma mergulhada nessa questão. Como filósofo, psicólogo e também filósofo ético, a questão para mim é muito mais séria do que aparece na superfície. Estou curiosíssimo para poder descobrir mais coisas ainda sobre isso. Obrigado.